E agora a gente vai entrar então em economia. Nós temos aqui então a distribuição dos recursos minerais, ou seja, dos minerais que são utilizados para fins econômicos. Você nota há uma grande distribuição no continente americano de diversos tipos de minerais. Aqui está os destaques, né, dos que chamam mais atenção, tá certo? O que vai representar isso? Primeiro, a gente já pode associar muitos recursos minerais, geologia antiga, ou seja, a forma de relevo das rochas, elas foram formadas há bilhões de anos atrás, permitindo então que os minerais se organizassem e formassem então esses recursos hoje muito utilizados. Tudo bem? Nós vamos por aqui, dividir aqui, dar uns destaques para alguns. Não quer dizer que só tem esses recursos nesses países, tá certo? Tudo bem? Eles existem outros recursos, a gente já está colocando os que são de maiores destaques no mundo, tá bom? Os recursos dentro desses países. Estados Unidos e Canadá, um grande destaque para petróleo, carvão mineral, ferro, urânio e gás natural. Então, esses produtos ganham um grande destaque dentro desses cenários. Estados Unidos vai ter muitos outros recursos, assim como o Canadá, mas esses são os de maiores destaques. Tudo bem? No Brasil, Venezuela, a gente vai ter uma grande quantidade de ouro, diamante, petróleo, e aí o petróleo, vamos chamar a atenção a Venezuela, tá certo? Ela é o único país fora do Oriente Médio que participa da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, tá certo? Ela está entre os maiores produtores do mundo. Vem oscilando por questões técnicas e crises, né? A gente vai falar depois disso também. Bem, o Brasil também é um grande produtor de petróleo. Teve um ano que superou, inclusive, a produção da Venezuela, por questões técnicas da Venezuela, né? Mas a maior reserva ainda é da Venezuela. Temos uma grande produção de ferro, manganês, bauxita. Bauxita utilizada para a produção de alumínio, tá certo? E alumínio é reciclável, só para relembrar. Existem recursos naturais não renováveis, porque uma hora acabou a bauxita, acabou. A gente pode reciclar, mas acabou, certo? Chile, o cobre, ele já foi responsável por grande produção mundial, né? Só da economia do Chile, o cobre já foi responsável por 80% da sua economia, tem grandes reservas de cobre, certo? Hoje, como o Chile diversificou sua economia, ele representa em torno de 35%, mas ainda assim uma grande expressão mundial. Bolívia e a descoberta do gás vai tirar a Bolívia de algumas condições econômicas ruins. Um dos grandes compradores é o Brasil, que vai começar a utilizar esse gás natural, inclusive vai ajudar a construir esse gasoduto para trazer o gás natural para o Brasil. Tudo bem? Mas Bolívia já foi o país mais pobre do continente americano. Perdão, da América do Sul. Em questões agropecuárias, existe um cenário de grande diversidade, seja para o abastecimento interno ou para exportação, certo? A pecuária, aqui o destaque, eu estou falando dos produtos de maior expressão, né, econômica, no sentido de exportação, principalmente, né? A América do Sul, soja, temos o Brasil aí, entre os maiores produtores de soja do mundo, se não for o maior, está entre os maiores. Oscila geralmente entre Estados Unidos e Brasil, os maiores produtores. Trigo, e não é o caso do Brasil, o Brasil sofre com a questão do trigo, tem que importar, aí toda vez que sobe o dólar, sobe o preço do trigo, aí você vai comprar pãozinho, tá mais caro. Mas é um grande produtor, principalmente aqui na Argentina, certo? Milho, café e açúcar. Tá? Cana-de-açúcar, o café marcam a nossa história. Tudo bem? Essas culturas utilizam muita mecanização, muita tecnologia, geralmente são agriculturas modernas, tá certo? Na América Central, destaque café, banana, fumo, açúcar e cacau. E aí, ó, a questão da banana. Alguns países da América Central são conhecidos como repúblicas das bananas, tá? Às vezes é usado em tom pejorativo para dizer que são países desorganizados, enfim, quando você refere a algum país com essa expressão. Mas
história, né, a origem disso é porque são países que têm a sua economia dependente da exportação de banana. O grande problema da América Central é esse aqui, ser dependente, né, de tecnologias e de produtos industriais vindo de fora e fornecendo apenas matéria-prima. Então, se você tem o seu PIB vinculado à exportação de banana, o PIB não vai ser elevado, tá certo? Banana é um produto muito barato, ok? Então, são países que vão ter uma economia mais frágil, são países mais pobres. Na América do Norte também existe uma grande diversidade. A gente vai ver os Estados Unidos e o Canadá são bem parecidos no seu modo de organizar a agricultura, né? Eles vão organizar no que a gente chama de belts, que são os cinturões, tá certo? Grandes cinturões monocultores, especializados, que usam uma tecnologia é, intensa para gerar uma grande produção daquele, daquela variedade, daquele gênero alimentício, tá certo? Então vai ter destaque para o milho, para a soja, trigo, feijão, café e algodão. Tudo bem? A América Central está associado muito à tecnologia mais tradicional. Tudo bem? Não necessariamente usar a tecnologia tradicional ela é ruim. Ela vai produzir menos. Então, sobre o ponto de vista econômico, ela representa uma desvantagem. Porque você vai ganhar menos, uma vez que você está produzindo menos, você vai vender menos. Mas não quer dizer que ela seja ruim sobre outros aspectos. Porque o impacto gerado pela agricultura tradicional, em muitos casos, é menor do que o gerado pela mecanização. A poluição é menor, a compactação do solo é menor, certo? Gera-se mais emprego, de um lado, certa economia maior, mas gera mais emprego na agricultura tradicional. Usa-se menos agrotóxicos, usa-se muito agrotóxicos, então tem prós e contras, tudo bem? Quando eu falo uma agricultura tradicional, eu não estou estabelecendo uma crítica a essa agricultura, nem positiva nem negativa. Quando eu falo que ela é moderna, também não estou dizendo que é ruim ou bom, tudo bem? Você vai encontrar nesses dois sistemas vantagens e desvantagens. Depende da leitura que você faz. Okay? Pode ser que um deles você encontra mais vantagem e outro mais desvantagem? Pode ser. Mas isso a gente vai ter que discutir em um outro momento. Tá bom? A gente pode analisar, pode discutir, debater sobre esse tema, mas o importante é você saber que eles representam coisas diferentes. E dentro deles pode ter coisas boas como coisas não tão boas, tá? Porque em geral quando você fala agricultura moderna, todo mundo associa moderna a uma coisa boa, avançada, linda, maravilhosa e não necessariamente vai ser, tá bom? Isso pode trazer impactos sociais, econômicos bem distintos. Eu mostro uma imagem dessa de agricultura tradicional, leva vocês a imaginar que, ai, como é ruim, como o trabalho é isso, como essas pessoas são pobres e tudo mais, tá certo? Não é essa leitura que a gente tem que fazer. A gente tem que apenas, nesse primeiro momento, analisar e entender as características de um e de outro. Beleza? Falo bastante, né? Vamos lá. Agora, a questão, a gente já falou do primeiro, né? Mineração e agropecuária. A Ambiental da agropecuária do Brasil é o maior rebanho comercial do mundo, tá certo? Ou seja, o gado destinado ao corte, maior número do Brasil. Existe mais o rebanho bovino é maior que a nossa população. Tem mais boi do que gente. Quando eu falo maior rebanho comercial, é porque o maior rebanho do mundo é da Índia, mas lá, segundo as tradições, a religião deles, a vaca é considerada um animal sagrado, então ela está entre as divindades do hinduísmo, então não se come a carne de vaca, não sacrifica a vaca para a sua alimentação, certo? Então é o maior rebanho, mas não comercial. O maior rebanho comercial, então, é o Brasil. Vamos usar essa divisão, América do Norte, Central e do Sul, para a gente analisar a questão da industrialização. Você vai ter uma distribuição da indústria totalmente desigual, não é? Você vai ter uma concentração da indústria na América do Norte, certo?
principalmente entre a fronteira aqui, Estados Unidos e Canadá, na região dos Grandes Lagos, que são lagos gigantescos, possíveis de ver aqui, meio esbranquiçado. Também é um belt, né, manufacturing belt, ou cinturão industrial. Também por muito tempo foi conhecido como cinturão da ferrugem, porque é uma industrialização mais antiga, né, a primeira área a se industrializar aqui dos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, aí vão aparecer outras regiões mais recentes, mas é uma área intensamente industrializada. Nos Estados Unidos ainda você vai encontrar outras regiões, né? O Sun Belt, que é chamado, e tem também aqui no Canadá, em Vancouver e Seattle, também outra região industrial. No México, próximo à cidade do México, aqui não mostra, mas entre a fronteira do México e dos Estados Unidos também vai haver um processo industrial que é chamado das maquiladoras mexicanas, devido ao acordo econômico que existe entre Estados Unidos, Canadá e México. A área de livre circulação de mercadorias e produtos, mercadorias e capital, né, dinheiro. Os Estados Unidos constrói, né, os empresários americanos, estadunidenses vão construir aqui no norte do México, na fronteira, indústrias de montagem, onde a mão de obra é mais barata, as leis trabalhistas são mais flexíveis e eles vão aumentar o lucro dele. Então, tem um acordo econômico entre esses países para mandar produtos dos Estados Unidos para o México, produtos serem montados lá, não paga imposto na fronteira. Eles entram sem pagar imposto, usa a mão de obra barata, explora essa mão de obra, então vai aumentar o lucro e ele volta esse produto para ser vendido nos Estados Unidos, não pagou imposto novamente para entrar. Então chega um produto muito mais barato no seu mercado, certo? E o lucro dele é muito maior. Então essas são as famosas maquiladoras mexicanas. Certo? Estados Unidos, Canadá tem um grande industrial. Estados Unidos possui basicamente todo tipo de indústria que existe, de todos os gêneros, vamos dizer assim. Na América do Sul, o grande destaque vai ficar para o Brasil e Argentina. Você vai ter áreas industriais também no Chile e no Paraguai, mas muito menor, não se compara a esse centro industrial aqui do Sudeste, principalmente da região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana da Baixada Santista, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Campinas, é uma região muito mais industrializada do que essas outras que eu mencionei. E depois, na sequência, vem a capital da Argentina, né, Buenos Aires, como uma outra região de industrialização. Então, nota que a industrialização está concentrada em alguns pontos, e em especial nos países anglo-saxões. Ok? E aqui, para finalizar, e a gente poder estabelecer uma comparação, nós temos esse mapa, ele usa a técnica da anamorfoses, tá certo? E vai pegar o mapa mundi e distorcê-lo de acordo com o que eu quero representar. No primeiro aqui eu estou representando, os dados são de 2018, tá? Representando a população, tá certo? Então, ó, você vai ter mais distorcido, mais ampliado a espreme, a Mongólia desaparece, e depois você tem a Rússia lá, que é gigantesca, está espremidinha, parece uma triquinha aqui, e a Índia aqui, tá certo? Empurrando todos os outros países. Então você tem o grande destaque para a Ásia. Depois a África, né? Seria o segundo continente mais populoso, e aí o continente americano. Tudo bem? Aí você tem o Canadá desaparece, não dá para a gente ver aqui, mas ela é uma faixinha bem pequena, parecida com o que acontece com a Rússia. Aí você tem Estados Unidos, o México e o Brasil, grande destaque aqui na América do Sul. Tudo bem? Então nós temos a distribuição da população, onde tem mais, onde tem menos. Isso é fácil para a gente ver. Não é fácil para contar, mas é fácil para a gente ter a noção da quantidade de pessoas. Já abaixo a gente tem o PIB, ó, GDP, né, Gross Domestic Product, é o que a gente traduz para o PIB, Produto Interno Bruto, quanto de riqueza foi gerado dentro do país. Canadá também aparece mais do que aqui, né, mas ainda assim reduzido. Ó, essa região dos Grandes Lagos e o Canadá está reduzido aqui. Tem um grande destaque dos Estados Unidos, tá certo? No mundo.
Depois a Europa vai ter um grande percentual na Alemanha, na França, no Reino Unido, então um grande destaque, mas países da União Europeia você pode colocar. E aí você vai ter na Ásia, vai ter o Japão, né? Que aqui, ó, tem bastante gente, mas o PIB é gigantesco também, e a China, tá? Esse monstro está crescendo cada vez mais, mesmo nessa crise, com a redução, pandemia e tudo mais, mas é economicamente muito grande. Tudo bem? Então você vai ter essa concentração aqui do PIB nessas regiões, tá certo? Então você vai ver que o mundo todo ele não é igual. Então a ideia de regionalizar o mundo é a gente dividir, conseguir dividir entre aspas, dividir, fragmentar para a gente poder estudar, certo? Não dividir para separar as pessoas. Dividir para estudar, fragmentar para você estudar blocos por blocos. Beleza? Esse mapa é só para a gente ter a dimensão no mundo. Ok? Então a gente encerra por aqui, terminando nossos estudos, bons estudos. E na live a gente vai tirando dúvidas, escreve nos comentários, manda os comentários, e-mail, nos plantões. Vamos estudar e vamos aprofundar nesse continente que a gente vai falar por grande parte desse ano ainda, as características dele. Beleza? Beijão para vocês, bons estudos e até mais.